Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos que estão em pé, vamos ler a palavra do Senhor em Efésios. Efésios 4. Só 2 versículos apenas. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? Vocês podem se assentar, né? Quero dizer que os nossos visitantes são bem-vindos aqui essa noite. Em nome de Jesus. Todos nós, né, somos bem-vindos na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu santo nome. O título da mensagem dessa noite é perdoar, suportar as pessoas é dever do cristão. Então, estarei discorrendo sobre o primeiro ponto. Só receberemos perdão se perdoarmos. O segundo ponto. Não deixe o tempo passar. Talvez não haja amanhã. Seja misericordioso, o terceiro, seja misericordioso para alcançar misericórdia de Deus. Então, irmãos, sobre esses 2 versículos que eu li aqui, em Efésios, possivelmente essa epístola tenha sido escrita quando Paulo esteve pela primeira vez em Roma. Porque ele diz aqui, ó, eu preso do Senhor, rogo-vos, ele estava pedindo com insistência, ele estava dizendo, por favor, eu estou pedindo para vocês, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamado. Essa vocação, obedecer prontamente todos os requisitos espirituais dessa vocação. E aqui ainda ele diz com toda humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, resignação, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, ele não só pediu, mas ele rogou, praticamente ele implorou, para que a igreja de Éfeso, não só a igreja de Éfeso, né, mas muitas igrejas ali na região, e através dos tempos até a nossa geração que aqui estamos. O apóstolo Paulo está nos pedindo, nos rogando, nos implorando, que nós venhamos suportar os nossos irmãos, suportar em amor, com toda a humildade e mansidão. Então, irmãos, é muito difícil. É difícil nós convivermos uns com os outros. É muito difícil. Sempre acontece uma picuinha aqui, outra picuinha ali. Mas no meio do povo cristão, não pode acontecer isso. Eu tinha preparado essa mensagem já há algum tempo, e daí essa semana, por algum motivo, eu mudei a palavra para outra palavra. Mas estava falando para o pastor Marcelo que o Senhor me inquietou para trazer essa mensagem. Então, é essa mensagem que estou trazendo sobre o perdão. Lucas 17, 3 e 4 diz assim, ó, o Lucas escreveu, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier te pedir, ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Irmãos, é fácil isso? Não é fácil. Mas tem uma pior ainda, que eu vou ler mais no final, é pior do que essa. Irmãos, vocês têm noção o que é uma pessoa pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes ir ali pedir perdão, e você tem que perdoar? Isso é difícil, né? Mas Jesus não acha difícil. Se você pedir perdão para o Senhor 7 vezes no dia, muito mais, Ele vai te perdoar. E então nós devemos perdoar os outros conforme o Senhor nos perdoa. Só recebemos o perdão se nós perdoarmos. É o segundo ponto aqui. Em Mateus 18, 23 ao 35 diz, por isso, o reino do céu pode ser comparado a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar,
o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Como é bem extenso aqui o trecho, eu vou estar contando com minhas próprias palavras. Então, eles foram chamados ali para acertar conta com esse senhor, esses servos. E tinha um que devia muito, muito, muito. E ele pediu misericórdia para o seu senhor. Ó, Senhor, me perdoa. Já pensou ali, ia ter que vender a esposa, ia vender os filhos. Esse trecho aqui é uma comparação que foi feito, porque não tem como uma pessoa dever tanto assim para alguém, a ponto de ter que vender toda a sua família, né? Então, mas esse homem devia muito. Isso aqui é comparado, irmão, conosco. Nós devemos muito, muito, muito ao Senhor. Aí esse homem aqui pediu perdão para o seu senhor. Me perdoa, se humilhou ali, né, na presença do seu senhor e pediu perdão. E o Senhor compadeceu, usou de íntima compaixão. A palavra diz que ele usou de íntima compaixão. E perdoou esse senhor, essa pessoa. E ele saindo dali, logo em seguida, antes dele chegar em casa, ele encontrou alguém que devia para ele um pouquinho de dinheiro. Era um pouquinho assim, quase que insignificante, em vista ao tanto que ele devia lá para o seu senhor. E ele pegou o cara pelo pescoço, estava sufocando o cara e dizendo: paga-me o que você me deve, paga o que você me deve. E daí sempre tem os da fofoca, né? Correram lá e foram contar para o senhor dele: olha, sabe aquele fulaninho assim que você perdoou, aquele mundo de dinheiro que ele te devia? Aquela imensidão que ele te devia? Então, tinha um outro companheiro dele ali que lhe devia um pouquinho de dinheiro. Era só 100 dinheiros, alguma coisa assim. E ele está sufocando o cara lá e falando para o cara que tem que pagar ele de qualquer maneira. Aí o que aconteceu? Esse senhor se irritou, ele se irou contra essa pessoa. E ele mandou chamar o cara e falou: agora você vai me pagar cada centavo que você me deve. E entregou ele na mão das pessoas que cobravam para açoitar ele, para estar assim, castigando ele até que ele pagasse. E daí aqui no último versículo, diz assim: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Irmão, a semana passada, eu já tinha ido há uns 15 dias atrás, e a semana passada eu fui lá de novo visitar uma família, e que eu estou acertando não, a mulher mesmo está me chamando para estar aconselhando ali, é sobre coisas assim do passado, do esposo que ela descobriu, e agora eles já são velhinhos, e está uma situação tão difícil, inclusive eu peço oração, porque está uma situação tão difícil, a senhorinha não consegue perdoar, e eu falei assim: ó, infelizmente, se a senhora não perdoar, a senhora vai pagar por uma coisa que a senhora não fez, né? A senhora já sofreu por esse pecado, e ainda a senhora vai ter que sofrer mais ainda, porque a senhora não vai ser perdoada, porque a Bíblia diz: se nós não perdoarmos aquela pessoa que pecou contra nós, o Senhor também não nos perdoa. Então você vai ter que perdoar ele. E está sendo muito difícil. Hoje ainda falei com ela, diz ela que está sendo muito difícil. Eu falei: mas eu vou te ajudar em oração e você vai perdoar o teu esposo. Porque não tem como essa senhorinha queridinha, né, passou uma vida toda sofrendo ali as consequências do pecado do marido sem mesmo saber. E agora ainda está sofrendo porque ele está numa situação difícil, ela está ali cuidando dele e ela não consegue perdoar. Irmãos, eu tenho para dizer, se ela não perdoar, o homem se arrependeu, o homem confessou tudo que ele tinha, acho que ainda mais um pouco, na minha presença, ali na presença dela, confessou, o homem confessou, eu fiquei até meio assim: meu Deus do céu, é terrível, mas fiquei com dó dele por ele ter, né, a capacidade de pedir perdão, e daí ele pedindo perdão ali para a mulher, e a mulher se recusando a perdoar. Então, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos pedir: Senhor, acrescenta a nossa fé, porque foi o que os discípulos disseram para Jesus, quando Jesus mandou perdoar, 70 vezes 7, como estarei lendo logo mais, ele falou: Senhor, acrescenta a nossa fé, porque o Senhor não acrescentar a nossa fé, irmãos, é muito difícil, e não perdoar as pessoas é um pecado que não tem perdão, porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado, e se você não for perdoado,
você não vai para o céu, você vai para o inferno. Então, não perdoar é um dos pecados que não tem perdão. A gente fala, não, o pecado sem perdão é pecar contra o Espírito Santo. Com certeza. Blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Mas esse também é. Outro pecado que não tem perdão é não aceitar Jesus Cristo como Salvador. Recusar aceitar Jesus, né? Rejeitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário também é um pecado que não tem perdão, porque daí a pessoa rejeita, a pessoa não é salva, porque nós só somos salvos através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e perdoando nossos irmãos também. Tem essa condição. Existem umas condições. Não é só você aceitar Jesus, está tudo certo. O irmão peca contra mim, eu não vou perdoar ele, mas eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu sou salva. Não, tem umas ressalvas aí. A gente tem que perdoar os irmãos. Tem um hino que fala assim, ó, no momento que aceitei a meu Jesus. Mais ou menos assim, ó. No momento em que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje eu já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que andas neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás. Na, 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 na. Bah, irmão, quanto tempo que eu não cantava esse hino, e agora me veio a memória. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, quando nós passamos a aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, a nossa vida tem que ser transformada. E nós temos que aprender a amar e a perdoar os nossos irmãos. Porque, como os irmãos sabem, hoje é muito difícil. Às vezes é mais fácil a pessoa deixar o meio que ela vive, deixar até a família. Não, o meu irmão pecou contra mim, eu vou sair de casa, vou pedir para o meu pai, ou vou abandonar meus pais e vou sair da minha casa e vou morar fora, vou morar com meus amigos, que eu não consigo perdoar o meu irmão que está dentro de casa. Irmãos, vamos cuidar de perdoar as pessoas. Marcos escreveu assim, ó, no capítulo 11, 25 e 26, e quando você estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Aí passando já para o 3 aqui. Efésios 4 e 26. Paulo escreveu: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse não se põe o sol sobre a vossa ira, irmãos, isso é muito relativo assim à família. Às vezes você se desentende com a pessoa da tua família, antes que o sol se põe, você pega, vai lá e pede perdão para aquela pessoa, porque não é para deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixa anoitecer. Não deixa anoitecer para você pedir perdão. Você pega e pede perdão, enquanto é tempo, enquanto ainda o dia está claro, porque a noite vem, né? E daí as coisas podem ficar difíceis. Se você chegar a morrer à noite e não pedir perdão para o outro, você não vai para o céu com Jesus. Você não vai ser salvo. E você tem que ser salvo, porque é muito terrível você servir ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, aceitar Jesus como teu Salvador,
rejeitar um monte de pecado, rejeitar muita coisa, muitos prazeres mundanos, que quando você passa a aceitar a Jesus, você rejeita. Você toma a tua cruz e você segue a Jesus e você rejeita todas aquelas coisas. E daí você perder a tua salvação por não perdoar uma pessoa. Às vezes foi a pessoa que te magoou, a pessoa que fez tudo contra você. E daí você vai pagar por uma coisa que você não fez. Então, irmãos, vamos cuidar de estar perdoando os nossos devedores. Mateus escreveu em capítulo 5, 21 e 25. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, que a gente estava lendo antes. Mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se colerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do juízo. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Atentem para esse detalhe, irmãos. Eu sempre estou, quando eu leio isso aqui na frente, eu sempre estou dizendo para vocês atentarem para esse detalhe. Porque hoje a maior parte das pessoas, né, é costume dizer louco, chama a pessoa de louco. A gente não pode chamar a pessoa de louco. Porque se nós chamar a outra pessoa, aqui fala do irmão, mas não é o irmão, não é só o irmão carnal, é o semelhante da gente. Se chamar de louco, a gente está sujeito a juízo, né? E está sujeito ao fogo do inferno. Então não vamos chamar as pessoas de louca. Portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai, e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui diz assim, ó, se você tiver uma oferta para dar ao Senhor, e você lembrar que você tem alguma coisa com o teu irmão, é para você deixar a oferta aqui no altar. Não fala também que é para você levar de volta a oferta. Fala que é para você deixar no altar e procurar o teu irmão e pedir perdão para ele, ou perdoar o teu irmão. E depois vir e ofertar ao Senhor, porque senão o Senhor não vai receber a tua oferta. É tão melindrosa a coisa, é tão... né? É uma coisa tão difícil, que se a gente não perdoar, o Senhor não recebe nem o nosso dinheirinho. É um dinheiro que não é abençoado. O Senhor não vai receber a nossa oferta. Deixai diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta ao Senhor. O 25 diz assim, ó, concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Então, irmãos, é para nós reconciliar enquanto nós estamos a caminho, como eu estava dizendo, né, enquanto é dia. Enquanto você estiver aqui nesse mundo, reconcilia com o teu irmão, porque depois que você partir, não vai ter como você acertar. Não vai ter como você acertar essa situação. Você jamais vai acertar essa situação. Você não vai poder mais acertar. E daí, o fogo eterno é terrível. Aqui eu coloquei uma história aqui, que eu sempre falo para os irmãos, que quando eu era jovenzinha, eu pequei contra uma amiga minha, eu tinha 16 anos. E daí a gente saiu, uma foi para um lado, outra foi para o outro. Os irmãos que são mais velhos aqui na igreja sabem. Eu tinha 16 anos e a irmãzinha dela me fez uma fofoca dela. Eu fui lá e contei para as outras pessoas. E para uma irmã minha, a minha irmã já contou para outra e virou uma fofoca. Coisa do demônio, que nem diz o Fernando. Aí o que aconteceu? A gente mudou de lugar. E nunca mais vi essa minha amiga. Nunca mais, perdi o contato com ela. E depois de 40 anos, irmãos, quando começou a vir internet, WhatsApp, essas coisas, quando a gente teve acesso, né? Veio muito antes, mas que eu tive acesso foi bem depois. Aí eu já tinha 56 anos. Aí eu descobri o telefone dela e eu liguei para ela, ela estava morando em São Paulo. E eu falei assim, olha fulana, eu quero que você me perdoe. Daquela vez, quando eu era jovem, que eu pequei contra você e eu nunca tive a chance de eu pedir perdão. E às vezes eu estava em casa, assim, no decorrer da minha vida, às vezes eu passando roupa ali. Um dia você vai ter que pedir perdão para fulana. Um dia você vai ter que pedir perdão para fulana. Vinha no meu coração. Isso é o zelo de Deus para conosco, irmão. Isso é o cuidado de Deus para conosco. O Senhor estava pensando assim, que dó da Leni. Tanto tempo, né, servindo ao Senhor. E se ela não se acertar com a irmã lá, ela vai perder a sua salvação.
Então vinha na minha mente. E graças a Deus, Deus me deu o privilégio de voltar a ser amiga dela de novo. Ela me perdoou. E ela falou, Leni, eu nunca tinha te perdoado. 40 anos, irmão, o que é isso? 40 anos, você tem noção? 40 anos? E eu tenho mais uma história de 40 anos aqui. Nesse concilia-te depressa, né, com teu adversário enquanto estás a caminho. Quando nós estávamos fazendo a convalidação do curso de teologia, também já contei essa história aqui para os mais antigos, um professor nosso contou que na igreja onde ele congregava, e não fazia muito tempo, tinha uma abençoada de uma irmã na igreja, que era uma bênção. Essa irmã fazia tudo na igreja, tudo. Diz que a irmã era uma bênção mesmo, sabe? E daí chegou um dia lá que a irmã morreu. E daí estavam alguns irmãos da igreja estavam ali no local onde que ela morreu, e daí estavam dizendo glória a Deus, né? A irmã foi, né? Está na glória do Senhor, aleluia, né? E começaram a orar ali e a irmã ressuscitou. A irmã voltou. E daí, irmã, nós estávamos dando glória a Deus pela tua vida, né? Que você partiu para a eternidade, foi com o Senhor. Ela falou, vocês estão enganados. Eu tinha ido para o inferno. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de eu voltar para pedir perdão para a irmã fulana de tal. Só que a bendita da irmã fulana de tal não estava ali no momento. E a mulher, morreu de novo. E agora só a gente vai saber do resto da história quando a gente estiver na eternidade. Porque a gente nunca vai saber se essa irmã teve o perdão ou não teve. Então, irmãos, concilia-te com o teu irmão enquanto é dia. Às vezes a gente fala assim, ele lá e eu aqui. Mas se Jesus nos perdoar, se Jesus perdoar os nossos pecados, você já pensou, Jesus, você pega e peca contra o Senhor, tá? Pecou contra o Senhor. Aí você vai lá e pede perdão para o Senhor. Senhor, eu estou aqui arrependido, Senhor, e eu vim te pedir perdão. E daí o Senhor te perdoa. Muito bem. Você está perdoado, só que eu aqui e você lá. Não vai adiantar nada, né, irmãos? Se Jesus estiver aqui e a gente lá, provavelmente a gente vai estar num lugar que não está Jesus. Então nós temos que, não estou dizendo que você tem que ter convivência com a pessoa, porque às vezes se torna até pior. Acertou. Não precisa você ter a convivência que você tinha antes com a pessoa, né? Se era uma pessoa que você convidava toda semana para ir na tua casa, dá uma ralhada aí nas vezes. Né? Se é uma pessoa que tu sempre estava junto ali, né? Dá uma acalmada aí no processo, mas não diga eu aqui e ele lá. Não, se o irmão precisar de mim, eu estou aqui, né? Eu não vou ter uma convivência com ele assim, no dia a dia ali, para que não aconteça mais atrito e você se tornar a última situação pior do que a primeira. Então, mas você vai perdoar ele se um dia ele precisar de você, você vai estender a mão para ele. Né? E outra, você vai lembrar dele sem aquela dor, né? Quando a gente perdoa, não é esquecer daquilo que a pessoa fez para a gente, é lembrar sem aquela dor, sem aquele ressentimento, sem aquela mágoa. Aí eu coloquei aqui no terceiro ponto já, seja misericordioso para alcançar a misericórdia de Deus. Efésios 4, 31 e 32. Eu acho que eu errei aqui nos pontos, irmão, mas não tem problema. O importante é que eu vou falar a palavra aqui que eu anotei. Em Efésios 4, 31 e 32 diz assim, toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, sejam tirados de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, irmãos, esse negócio de mágoa, a pessoa guarda mágoa, irmão, e a pessoa não sabe que quando a pessoa guarda mágoa, ela está adoecendo. Ela adoece. Tem pessoas que têm 41 tipos de problema, tipo de enfermidade. Agora vai ver o que aconteceu na vida dela. Quanta mágoa, quanto rancor, quanta angústia, quanta tristeza no coração. Às vezes não dorme direito, porque aquela mágoa está ali corroendo, está ali, né, fazendo mal para a tua saúde, tanto física como espiritual. Aquela mágoa está ali, e aquilo ali é uma ferida que bateu ali, sangra.
aquela casquinha sai e já vai sangrar. Às vezes cria aquela casca por cima, mas lá no fundo ainda tem aquela ferida aberta, ainda está ali aquela ferida. E isso aí faz mal. E daí se diz, né, não sei nem quem que falou isso aí, que não perdoar a pessoa é a gente tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Às vezes a outra pessoa nem lembra que pecou contra você. A pessoa já até esqueceu e você fica ali, né? Você vai dormir e aquela pessoa vai contigo para a cama. Você vai numa viagem, a pessoa está ali junto contigo, porque tu sempre está lembrando daquela pessoa. Aquilo ali se torna, sabe, uma craca ali em você, que aquilo ali não sai. Você sempre está lembrando da pessoa que te magoou. E depois que você libera perdão, libera a pessoa para prosperar, e você também vai prosperar, e você vai sarar de muitas enfermidades, quando você conseguir perdoar. Então, irmãos, o que eu queria falar para vocês era isso, essa noite, e eu quero entregar essas palavras em nome de Jesus. Eu não estou sentindo liberdade, tinha mais umas coisas aqui para eu falar, mas eu não estou sentindo liberdade de falar, e eu não vou falar. Amém? Chamo o Marcelo para estar dando continuação e despedindo o culto. O Fernando vai cantar? Eu vou fazer uma oração ainda com vocês, por favor, se levantem. Enquanto o Fernando prepara o violão ali, nós vamos fazer uma oração. Grande Deus Pai, Criador de todas as coisas, está aqui a palavra que o Senhor me incumbiu a pregar essa noite, Senhor. Eu não sei quem estava precisando ouvir essa palavra, mas eu estava, Senhor. E eu te agradeço por ter falado comigo, Senhor, de primeira mão. Muito obrigada, Senhor, por ter falado comigo. Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de toda a minha alma, Senhor. Porque o Senhor tem nos dado, Senhor, esse privilégio, essa oportunidade, Senhor, de ouvirmos, de sermos ensinados, Senhor, pelo Espírito Santo. Aonde nós conseguimos, Senhor, aprender a perdoar o nosso irmão. Aonde nós conseguimos aprender, Senhor, a levar a Tua palavra em consideração, a ouvir os Teus mandados, Senhor, a ouvir o que Jesus disse. Jesus ensinou a nós perdoar, Senhor, e nós vamos perdoar as pessoas, Senhor, e o Senhor vai nos perdoar. Nós esperamos alcançar o Teu perdão, Senhor. Dá-nos capacidade de estar perdoando as pessoas que pecaram contra nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo as pessoas que estão aqui. Se tiver alguém, Senhor, que precisa liberar perdão, Senhor, para alguém, que essa pessoa tenha facilidade, que o Espírito Santo esteja liberando, Senhor, as pessoas para liberarem perdão para as outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.